Dandadan é um anime que está sendo lançado neste momento e eu tenho a ousadia de dizer que ele provavelmente será um dos melhores, se não o melhor da temporada. Não que isso seja muito difícil também, né? Já que é com isso aqui que ele está tendo que competir. Mas eu prometo, a parada é boa de verdade. O mangá está em publicação sob o selo Shonen Jump Plus, o mesmo responsável por esses caras aqui. E ao mesmo tempo, essa belezinha aqui, que provavelmente faria a sua avó querer jogar água benta na televisão. Nem só de glória vivem os otakus, galera. Então a pergunta que fica é, o que torna Dandadan tão especial? E eu posso começar mencionando que o autor de One Punch Man deu sua aprovação oficial. Isso não é o suficiente para você? Pois bem, os autores de Hell's Paradise, Painting Abyss e Chainsaw Man também elogiaram a obra. E uma informação que talvez vocês não saibam é que o autor de Dandadan foi assistente dos autores de Chainsaw Man e Hell's Paradise. E se a minha opinião fizer qualquer diferença na sua vida, saiba que Dandadan foi uma das experiências mais malucas e eletrizantes que eu tive em muito tempo. E o anime está sendo igualmente magnífico. As cenas que ganham vida, sequências de roer as unhas e personagens que fazem você querer apertá-los e virar besties. Dandadan é uma das principais recomendações atualmente e um dos mangás favoritos dos seus mangakas favoritos. E o melhor é que tudo isso começou de uma forma simples. Então pega aquele caranguejo gostoso e lá vem spoiler. Eu sou a Joyce, sua sommelier de spoilers, e hoje nós vamos falar do novo queridinho da galera. Um anime que tenta ser tudo e consegue perfeitamente. Um anime que está sendo nomeado o novo sucessor de Jujutsu Kaisen. Um anime que promete entrar para a lista dos melhores da atualidade. Dandadan começa com a Momo tomando um toco porque o namorado dela é um zero à esquerda, não vale nada, ele só quer dinheiro ou... E curiosidade rápida aqui, vocês notaram que uma das amigas da Momo tem um estilo diferente? Esse estilo se chama Gyaru e ele foi originalmente criado por mulheres que queriam protestar contra os padrões de beleza extremos do Japão e a necessidade das mulheres terem que se enquadrar ao estereótipo de donas de casas, belas, recatadas e do lar. Mas seguindo no anime, após reclamar com as miglis, a Momo dá essa caminhadinha de quem já desistiu de viver. E se isso não é sinal de personagem foda, eu não sei o que é. Nisso ela vê um garoto sofrendo bullying e primeira cena épica do anime. Meu amigo, se alguém me dá essa encarada das duas, uma. Ou está querendo me matar, ou está querendo me... O nome do garoto que ela defendeu é Ken, e ele é basicamente um nerd que não se encaixa, usa um cabelinho vaca-lambeu, óculos fundo de garrafa e tem um facinho, uma obsessão levemente doentia com alienígenas. A Momo não tem muito interesse nessas paradas, então ela logo mete o pé. Mas o Ken é aquele nerd insistente, então ele vai atrás e começa a falar sobre alienígenas e ovnis, igual um papagaio, até encher o saco da Momo, que acaba sendo grosseira com ele. Mas logo ela se arrepende e vai pedir desculpas, falando que ela não acredita em alienígenas, mas que ela acredita em fantasmas e espíritos e tal. E dessa vez é o Ken quem zoa ela, perguntando se ela está maluca e falando que fantasmas não existem e que isso é coisa de criança. E é claro que eles saem os tapas de novo. E aí, minhas caras tortas de abóbora, é que surge a aposta que vai mudar tudo. Basicamente, o Ken tem que ir para o local mais mal assombrado que a Momo conhece, e a Momo tem que ir para o local com maior chance de aparição alienígena que o Ken já ouviu falar. E as regras são simples. Se o Ken vira um fantasma, a Momo estava certa. Se a Momo for abduzida, o Ken estava certo. Obviamente, os dois são igualmente insanos, mas o problema é que ambos estavam certos. A Momo é abduzida por alienígenas tarados que querem bananas, ou melhor, querem introduzir as próprias bananas. E o Ken tem sua banana comida por uma véia igualmente tarada. Jesus. Por meio de o autor quis assim, o Ken vai parar no mesmo lugar que a Momo, mas como ele foi amaldiçoado pela vovó Turbo, é ela quem está controlando o corpo dele. E a Momo ainda está sendo mantida refém pelos alienígenas. E
por favor me digam que vocês também perceberam que a dubladora da Vovó Turbo é a mesma dubladora do Luffy. Eu particularmente adorei essa coincidência porque às vezes ela faz umas caretas bem parecidas. Nisso a Momo se lembra de sua querida avó, que é uma médium vida louca, lhe ensinando sobre como abrir o Ki e liberar seus poderes psíquicos. E aí, brau! Momo Fodona liberada com sucesso. Ela dá um cacete nos alienígenas e consegue controlar a maldição do Ken temporariamente. E tudo isso de calcinha e sutiã. E eu não mencionei ainda, mas a Momo tem um crush nada leve e um personagem fictício de um programa lá que se chama Ken Takakura, que aos olhos dela é o homem ideal. E adivinha qual é o nome completo do nosso cristalzinho nerd, Ken? Takakura Ken desu. Pois é, e é por isso que a Momo dá birra e passa a chamá-lo de Okaru. Também é como eu vou me referir a ele a partir de agora. E nota, Okaru é a abreviação de Okarutukun, que seria algo tipo Okutukun ou Okutuzinho, porque o Ken gosta dessas paradas de ocultismo. Okaru? Inicia-se então a jornada da Momo e do Okaru em busca do bilu-bilu do menino que desapareceu. E o primeiro obstáculo está no fato de que se a Momo não estiver próxima ao Okaru, ou melhor, se o Okaru não estiver no campo de visão da Momo, a véia assume o controle do corpo dele. Então a Momo e o Okaru precisam estar próximos o tempo inteiro. E aqui entra o segundo problema. Lembra que eu falei que a avó da Momo é uma médium? Pois então, eles vão até a casa dela em busca de um help, mas quando o Okaru tenta entrar, ele entra em confusão, ficando com um Black muito maneiro e quase morrendo. Acontece que a casa da Momo é cheia dos balacubá, das mandingas, das feitiçarias que impedem as entidades de entrar. Entidades essas, tais quais a Vovó Turbo, que está no corpo do Ken, o que significa que o Ken não consegue entrar. Para ele entrar, a Momo retira o selo de proteção, mas quando ela faz isso, um alienígena lá, provavelmente um vizinho dos bananas, invade. E pausa de novo. Esses alienígenas são tudo tarados, porque esse daí também quer banana. Hein? O que tá acontecendo no mundo cósmico? A Momo e o Okaru precisam colocar o selo de volta para assegurar que esses alienígenas, espíritos malignos, não invadam a propriedade. Isso significa que o Okaru vai ser queimado também? Provavelmente, mas um problema de cada vez. Eles até tentam colocar o selo, mas um soco do Tobias, sim, eu chamei o alienígena de Tobias, já destrói a parede inteira. Então imagina o sufoco. O Okaru resolve lutar usando os poderes da Vovó Turbo, que ficam mais ou menos sob controle graças aos poderes psíquicos da Momo. O menino fica overpower, mestre dos magos demais. Mas ele também fica mó deprê e não tanto o poder da velha por muito tempo. Então primeiro ele dá um pau no Tobias e depois quase morre pisoteado. Nisso a Momo percebe que o Tobias é um lutador de sumô. E eu não entendo nada de sumô. Mas aparentemente se você encostar a mão no chão, você perde. Portanto, a Momo e o Okaru dão o seu melhor, o seu máximo. E eles lutam bem pra caramba, fazendo o Tobias encostar a mão no chão. Mas o Tobias é um safadinho trapaceiro que, pra não admitir a derrota, cria pernas ao invés de braços. Aí ele inicia uma sequência de socos insana na Momo, que se revela uma verdadeira monstra. Ela não só é corajosa, ela é inteligente pra danar. Ela utiliza os socos pra conseguir sair do paredão criado pelo Tobias e assim colocar o selo de volta sem que o Okaru seja obliterado. O Tobias é derrotado, mas a Momo perde a consciência, o que significa que a Vovó Turbo assume o poder, o controle do corpo do Ken. E aí, meus pudinzinhos de doce de leite, uma véia mais insana do que a véia das bolas aparece. A avó da Momo, Dona Graça. その線から出たら死ぬぜ。ほら、かかってこい。 E finalmente a Tsunade ganhou uma oponente digna. Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Pô, parece que eu contei a história inteira, mas
são 2 episódios que equivalem a um capítulo do mangá. Sim, o ritmo é insano e te prende do início ao fim, e ainda nem tem fim. Em Dandadan, coisas malucas acontecerem é o normal. Aparecem uns Megazords, o ditador da Coreia do Norte, músicos cabeçudos check, caranguejo gigante, ok, e camarão pistola também. E essa coisa aqui, seja lá o que foi isso. Quando você acha que está entendendo alguma coisa, Dandadan vai lá e te mostra que você não estava entendendo era nada. E o melhor é que os personagens são extremamente reais. Eles não ficam tendo monólogos de 30 minutos, nem discorrendo sobre as teorias X, Y, Z, ou conjecturando sobre futuras profecias. Não! Se um caranguejo gigante comedor de gente aparece, eles não vão falar da parte científica do caranguejo, nem tampouco de uma profecia de 3.500 anos atrás que prevê essa aparição. A reação deles é a reação que a gente teria. Puta que partiu, fudeu, corre negado, que tem um caranguejo gigante atrás de nós. E assim também são os vilões, nada é preto no branco. Não tem essa de fulano é bom, ciclano é mal. Geralmente, o passado dos vilões explicam por que eles foram criados. A Vavatu, por exemplo, representa o espírito de adolescentes que foram abusadas e tiveram suas vidas ceifadas de forma brutal. Sabe aquela frase de os vilões não nascem, eles são criados pela sociedade? Em Dandadan é exatamente assim. E você provavelmente vai se emocionar com o passado deles. Mesmo os alienígenas, eles só são tarados mesmo. E mesmo os personagens de suporte também tem mais do que os olhos podem ver. Quando essa guria aparece, por exemplo, ela faz bullying com o Okarun. E você pensa, nossa, que vaca! É desconfiança à primeira vista e você está certo em desconfiar, porque ela não é boa para o nosso pequeno Okarun. Você vai torcer pela derrota dela, pela sua completa desmoralização. E uma coisa eu te digo, pequeno gafanhoto, a justiça tarda, mas não falha. E Deus é bom. Só que aí rolam uns paranauês, umas tretas lá. E a Momo e o Okarun tem que salvá-la de todo jeito. E é aí, meus amigos, que entra o arco de redenção da Aira. Porque quando todos se desesperariam ou tentariam salvar a própria pele, ela opta por uma ação altruísta. E a atitude dela vai te conquistar, assim como me conquistou. Pode anotar! Jinenjoji, Gigi para os íntimos, é o nosso segundo personagem de suporte mais importante. E eu também não fui com a cara dele no início. Ele é o típico palhaço da turma, que está sempre dando em cima das meninas. E ele zoou a Momo quando ela era pequena, mostrando que a Momo sempre teve o dedo podre pra macho desde pequena, já que ele foi o primeiro crushzinho dela. Ele está sempre rindo e tendo expressões exageradas e terminando as frases com algum vício de linguagem. Honestamente, foi um personagem que eu fiz careta e torci a cara logo de cara. E continuei fazendo careta página após página, até que eu percebi que, apesar dos defeitos e dos maneirismos, ele era genuinamente um cara bacana. Um cara que ajuda os amigos sempre que for necessário. Um personagem que, apesar de não ser perfeito, é um personagem que vale a pena gostar. Na verdade, o incrível em Dandadan é que, apesar de acontecerem as maiores bizarrices já imaginadas pela humanidade, há uma forte identificação com os personagens, justamente porque eles são imperfeitos como a gente e nem sempre vão ganhar. Quanto às curiosidades técnicas, o estúdio Science Saru está fazendo um trabalho excepcional. Tá tudo muito lindo, bom demais da conta, sou. Tem música, tem som, tem emoção, tem animação, tem lutas épicas e tem até uma abertura de respeito, meus amores. Coisa rara no mundo dos animes. Está tudo impecável, principalmente se a gente considerar que esse estúdio é praticamente desconhecido, tendo só uma obra mais famosinha, Devilman Crybaby, que eu ainda nem assisti. Mas se a Science Saru está fazendo um bom trabalho, Yukinobu Tatsu, autor de Dandadan, simplesmente ascendeu para o modo God, porque ele consegue, sem música, sem som, sem movimento, fazer tudo isso e mais um pouco. Ele desenha tudo que você precisa ver, tudo que você precisa sentir. Você sente
busca, você sente a aflição dos personagens. Está tudo lá, nos mínimos detalhes. E o melhor de tudo é que Dandadan surgiu após inúmeras rejeições. O Tatsu-san estava literalmente tentando vencer um bloqueio criativo e desenhando livremente tudo que vinha à cabeça. E pra surpresa dele, essa ideia vida louca foi aprovada de primeira. E sabia que a Momo surgiu do desejo do Tatsu de ter uma protagonista mulher em um mangá tipicamente para garotos? E que o Okarun só foi criado porque a galera com Money não achou que ela conseguiria segurar o tranco. Ou melhor, que ela prenderia a atenção dos adolescentes. Ai, ai, por mais Tatsu-sans no mundo dos animes e dos mangás. Mas qual é a relação entre os protagonistas? Honestamente, não sei. Eles são amigos? Com toda certeza. Mas eles são algo mais? Só o tempo vai dizer. A Momo começa gostando do típico macho alfa, o famoso macho red pill, e o Ken está mais pra Agostinho Carrara. Mas com o passar do tempo, conforme a história vai se desenrolando, ela começa a se questionar. Será que eu gosto dele? O que será que ele está fazendo? Será que ele está pensando em mim? E da mesma forma, o Ken começa pensando que ele não merece a Momo, mas quando ele dá fé, ele já está se questionando. Será que eu gosto dela? Então pode ser que sejam só friends, mas também pode ser um friends de lovers. E tá tudo bem, porque seja lá qual for o caminho que o Tatsu-san optar, eu tenho a mais absoluta certeza de que vai ser muito bem contado e de que vai ser lindo, porque é assim que essa história é contada, com leveza, de uma forma que te traz risadas, te traz lágrimas, que te passa raiva, mas que te encanta e te emociona. でも死者が生きてる人間を襲っちまったらダメだ。力ずくで向こうに送ってやんなきゃならねえ。聖者もだ。死者を愚弄するようなことは絶対しちゃならねえ。彼らの領域に土足で入るような真似すりゃ殺されても仕方ねえのさ。それが聖者と死者が共存していくためのルールだからな。Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem um joinha e se inscrevam no canal, porque isso me ajuda demais. Me contem nos comentários se vocês estão assistindo o anime e o que vocês acharam do mangá. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!